Bom dia. Neste domingo nós estaremos estudando a quarta lição deste trimestre, em que estamos estudando os profetas menores. E hoje nós estaremos estudando a lição Exortação ao Arrependimento, baseado no texto de Oséias de 10 a 14, e é uma lição da nossa revista Realização, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Como sempre eu explico, aqui é um estudo rápido, apenas para que aquelas pessoas que não estão conseguindo ir assistir à escola bíblica presencial tenham a oportunidade de acompanhar os estudos que estamos fazendo. Mas lá na igreja, no templo, nós então temos condições de ter um estudo mais aprofundado e com mais tempo dedicado a esse aprendizado. A lição de hoje ela tem como título Exortação ao Arrependimento. Eu, ao ler essas lições desse trimestre do livro de Oséias, eu estive pensando sobre que adjetivo eu poderia dar a este livro, o que ele suscita na gente quando a gente faz essa leitura. A meu ver, eu diria que ele é, no mínimo, desconcertante. Ele é um livro difícil de se ler, porque o que ele apresenta é algo que nós, às vezes, temos dificuldade de compreender. Isso me fez lembrar da minha juventude e adolescência, quando era muito comum as pessoas se gabarem de já ter lido a Bíblia várias vezes, a Bíblia completa. E existia até os formuláriozinhos que a pessoa marcava quantos capítulos lia por dia para completar a Bíblia completa num período determinado, geralmente de um ano. E eu nunca tinha conseguido fazer isso, nunca consegui. E algumas dessas pessoas achavam que isso era uma demonstração de devoção, de dedicação e tudo mais. Aí, lembrando desse fato, eu pensei o seguinte: o livro de Oséias, será que a simples leitura, ela vai nos permitir ter condições de compreender e de ter um crescimento espiritual só com a leitura? Eu acho difícil. Ela exige estudo. É um livro que mostra que ele precisa ser estudado. E eu estou fazendo essa observação para enfatizar a importância da escola bíblica dominical. Porque na escola dominical nós tínhamos tempo para, de forma sistemática, sistematizada, nós então estudarmos aquilo que a palavra de Deus nos revela, não apenas uma leitura superficial. Nós vemos que o livro de Oséias, ele é um dos profetas menores, e esse nome profeta menor não é pela sua importância ou pela qualidade do seu trabalho, mas pela a quantidade de escritos. Então, ele é um livro que algumas pessoas chegam a seguinte questionamento: esse fato é apenas uma alegoria ou é algo que realmente existiu? Por que eu estou falando isso? Vamos ler aqui o versículo 1 do capítulo 1, que é só para a gente poder compreender melhor, quem não está acompanhando os estudos, ou quem não fez uma leitura nesse sentido, possa entender. Quando o Senhor começou, versículo 2, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e ele lhe deu um filho. Nesse texto aqui nós vemos o nascimento do primeiro filho, em que Deus fala com Oséias, dando a ele essa missão. Aí a questão aqui dessa pergunta sobre alegoria ou história real, porque alguns estudiosos eles
atribuem que talvez isso seja apenas uma alegoria para representar a relação, o relacionamento de Deus, que representaria o marido, com Israel, que seria a esposa. E a infidelidade, a idolatria do povo de Israel, Deus, no livro sagrado aqui, chama de adultério, de prostituição. É um pecado que Deus abomina. E aí nós ficamos assim, pensando, mas como que Deus vai fazer isso com o profeta? Olha só, nós vemos que nos outros profetas, geralmente Deus fala assim, ó, diga ao povo tal coisa, ou seja, a palavra do profeta era dita ao povo. No caso de Oséias é diferente. A vida do profeta será a mensagem, a vida dele. E nós vemos então, os textos bíblicos das lições anteriores mostrou então os 3 filhos que surgiram nesse casamento, o nome de cada um, os seus significados proféticos atribuídos dentro de um contexto geral. Pois bem, nós então vamos saltar essa parte aqui dos detalhes históricos e tudo mais, porque isso já foi tema de outras lições, e vamos entrar aqui num aspecto, o seguinte, essa determinação de Deus para Oséias, que nos deixa um tanto quanto perplexos. Nós temos que pensar uma coisa: Deus é soberano nas suas ações e age de acordo com a sua onisciência e soberania. Oséias não foi o único profeta a receber ordens incomuns de Deus. Além de Oséias, outros profetas também receberam. Nós vemos no caso de Isaías, capítulo 20, versos 2 e 3 fala isso. Deus ordenou a Isaías que ele andasse nu e descalço por 3 anos, para simbolizar a vergonha que o Egito e a Cuxe sofreram nas mãos dos assírios. O profeta obedeceu e se tornou um sinal vivo para o povo. Olha só que interessante, hein? Isaías sendo determinado a andar nu por um período de 3 anos, e ele cumpriu esse lá que Deus mandou. Jeremias capítulo 16, versículo 1 e 2. Como um sinal de juízo iminente sobre Judá, Deus proibiu Jeremias de se casar ou ter filhos. A ordem simbolizava o sofrimento e a morte que atingiram o povo, que não teria tempo para lamentar os seus entes queridos. Ezequiel. Esse profeta recebeu várias ordens bizarras, usado dessa forma, entre aspas, para representar a destruição de Jerusalém. A primeira delas que nós podemos destacar: deitar-se de um lado por mais de um ano. Na realidade, olha só, Ezequiel capítulo 4, versos de 4 a 5. Ezequiel teve que se deitar sobre o lado esquerdo por 390 dias, representando os pecados de Israel. E depois sobre o lado direito por 40 dias, representando os pecados de Judá. Outra coisa, Deus determinou que Ezequiel fosse preparar a sua comida usando combustível para pôr fogo, fezes humanas. Mas aí o profeta contendeu com Deus, debateu, e Deus então permitiu que ele usasse fezes de esterco de vaca. Então, olha só, ele recebeu a ordem para assar pão usando fezes humanas como combustível, simbolizando a comida impura e a escassez que o povo exilado experimentaria. Outra coisa que Ezequiel também recebeu: ele recebeu a notícia de que a sua esposa, a sua amada esposa, iria falecer, e ele não deveria lamentar em público sobre a morte, lamentar ou prantear sobre a morte da sua esposa. Então nós vemos que Deus age de acordo com a sua soberania e com a sua vontade. Então muitas coisas nós às vezes não compreendemos. No caso de Oséias aqui, nós vemos que o profeta, que ele, assim como seus contemporâneos, outros que também viveram na mesma época, Oséias ele foi profeta no Reino do Norte. Então, ele, no capítulo 2, verso de 11 a 23, nós vemos um relato sobre o castigo de Israel. E esse relato, ele vai sempre falando da infidelidade da esposa e com relação ao seu esposo,
e essa situação, sempre fazendo esse paralelo, tendo Deus como o esposo e Israel como a esposa infiel. Então, ele relata nesse capítulo 2, versos de 11 a 23, relata sobre o castigo de Israel, mas também fala que este castigo é temporário e que Deus, o marido, vai resgatar a sua esposa Israel. É um texto um pouquinho mais longo, vale a pena ser lido pela beleza que esse texto nos traz. E agora nós podemos observar lá no capítulo 6, versículo 1 e 2, mostra o seguinte, deixa eu até ler isso aqui que é muito interessante. Versículo 6, 1 e 2. Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Deus fere, mas restaura. Deus fere porque Ele é um Deus de justiça. E Ele restaura porque Ele é um Deus de amor, de misericórdia e de perdão. Nós observamos que o autor da revista, ele menciona aqui alguns aspectos interessantes que eu quero destacar. Primeiro, arrependimento que nasce no coração. No capítulo 10, versículos de 2 a 4 de Oséias, o texto bíblico fala o seguinte: o seu coração está dividido, por isso são culpados. Por que o coração estava dividido? O coração do povo de Israel estava prestando cultos a Baal, atribuindo a sua prosperidade, a fartura das suas colheitas, dos seus rebanhos, ao Deus Baal, quando na realidade tudo provinha de Deus. Um coração dividido, um coração enganoso. Então, por isso eles estavam se tornando culpados. E este era o grande pecado de Israel, essa idolatria, esse esquecimento de tudo que Deus havia feito por Israel, desde a libertação do Egito, a condução pelo deserto, a tomada de posse de Canaã e tudo mais, Deus sempre sustentando. Depois vieram o período dos juízes, o período dos reis, e Deus sempre sustentando, e o povo se afastando. E aqui nessa época, no Reino do Norte, isso já depois da divisão dos reinos, né? Reino do Sul, que ficou com 2 tribos, e Reino do Norte, que ficou com 10. Então nós vemos que havia um período de prosperidade, muita prosperidade, e eles estavam atribuindo isso a Baal, que era o deus da fartura e da prosperidade, como eles diziam. Então, o texto bíblico fala que todo pecado, iniquidade e transgressão nasce no coração do ser humano, que segundo Jeremias é o mais enganoso, corrupto e irremediável. Jeremias 17:9. Quando nós falamos no coração, nós estamos falando dessa questão de forma simbólica, não como o órgão que vai bombear o nosso ser, mas como aquele centro das emoções. Porque aqui, no coração, onde nós alimentamos as nossas vontades, os nossos desejos, é que nós também criamos, damos vazão para as nossas falhas e as nossas iniquidades. Então, o arrependimento nasce no coração. E Oséias está combatendo isso diante do povo. E a questão maior que merece atenção diz respeito ao verdadeiro, profundo e real intento do nosso coração. Deus estava exigindo que o povo tivesse um pensamento sincero para com Deus, um reconhecimento de tudo que Deus havia feito por eles, desde a profecia de Abraão e tudo mais, que o Deus foi sempre suprindo esse povo ao longo da sua jornada. O segundo tópico, ele vai mostrar aqui que o arrependimento que brota na família. Isso ele coloca aqui por causa que o texto bíblico ele remonta a um problema sério que houve em Gibeá, de um massacre lá, ou seja, a questão das guerras fraticida, irmãos com irmãos, uma situação que quase que levou ao extermínio da tribo de Efraim e tudo mais. O que acontece? Na realidade, nós vemos que a verdadeira conversão só ocorre após o arrependimento consciente dos nossos pecados, o que gera em todo arrependido
o desejo de conserto, de reconciliação com aqueles que lhe são mais próximos e íntimos. Sem perdão ao próximo, não há reconciliação plena com Deus. O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical, ele só vai ser efetivo se o nosso relacionamento horizontal com os nossos irmãos, com os nossos entes queridos, com os nossos vizinhos, com aquelas pessoas com quem convivemos, se for um relacionamento também saudável. Nós não temos como dizer que temos um bom relacionamento com Deus se nós não sabemos amar e respeitar o nosso próximo. Então nós temos que pensar muito sobre isso, e como o livro, ele na realidade, fazer uma analogia sobre a família de Oséias, então nós temos que pensar seriamente nessa questão do arrependimento no seio da família também. E o arrependimento, o último tópico, o arrependimento que frutifica vem de Deus. Já no capítulo 14, versos de 4 a 5, nós vemos que vai mencionar a questão da conversão cristã, é mudança radical de vida, é direcionamento de coração, desejo, é transformação de mente, ideologia, é prática de vida pública que reflete o brilho da glória de Deus, testemunho, é assumir os valores eternos no mundo finito da nova vida. Ou seja, uma conversão, uma mudança, uma transformação íntima. O convertido a Cristo não tem novas práticas sagradas a cumprir, tem uma nova vida a viver. Romanos 12, 12. Achei muito interessante isso aqui. O convertido a Cristo não tem novas práticas sagradas a cumprir. Não é questão ritual. Oséias está falando seriamente sobre a questão das práticas, os rituais, as festas, que tudo aquilo Deus estava abominando. O que Deus queria era uma transformação de vida. Então nós precisamos ter uma renovação de mente, como nós vemos lá em Romanos 12, 2. Então, Deus nos convida, a mim, a você, a nos arrependermos, mas a nossa natureza caída não nos permite tal atitude. Então nós temos que ter humildade, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e nos voltarmos para Deus. Deus estava falando ao povo, a Israel, lá da época desse contexto que nós estamos estudando, dessa necessidade de voltar-se para Deus. E ele nos fala também hoje. Essa história serve para nós hoje, para que possamos pensar sobre a necessidade de voltarmos para Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos dar dias melhores de esperança e paz no meio dos nossos entes queridos e no nosso relacionamento com Deus.